Bem-vindos ao canal Histórias do Xingu. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. A história de hoje foi registrada no Jornal do Comércio da cidade do Rio de Janeiro, na edição número 120, publicada no dia 3 de abril de 1889. Eu sou Ginalda Azevedo Tabosa, professora e escritora, e hoje eu vou falar sobre ataque de índios no Rio Iriri. A capital do país, na época, Rio de Janeiro, noticiava com frequência os ataques de índios aos seringueiros na região do Xingu. A reportagem em questão foi publicada primeiramente pelo jornal Comércio do Pará e reeditada pelo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Nós iremos ler para vocês na íntegra a reportagem, com os termos usados na época. Dizia a matéria, abre aspas, assalto de índios. Sob essa epígrafe, escreveu o seguinte o Comércio do Pará, referindo-se àquele assalto feito por uma horda de selvagens ao barracão de comércio do senhor Agrário Cavalcante, no Alto Xingu. Cerca de 500 carajás atacaram o barracão, onde apenas estavam as mulheres cearenses Francisca e Maria Morena e o cearense Vicente Gomes, que depois de sustentar uma luta hercúlea com os antropófagos, conseguiu evadir-se bastante ferido, bem como Maria Morena, que atirou-se no rio, onde foi flechada pelos mesmos. Francisca sucumbiu imediatamente. Os selvagens conseguiram agarrar Maria Morena, conduzindo-a para um mato, onde deixaram-na sob a guarda de uma vigorosa índia, enquanto a tribo saqueava o barracão. Maria imaginou todo o possível para livrar-se do cérbero que a vigiava. Despiu-se e entregou a roupa a fim de mover a índia a deixá-la fugir. E como não conseguiu coisa alguma, lançou mão de um pau e descarregou sobre o cranco da carajá, que ficou morta. Maria Morena, com tanta felicidade, dirigiu-se para a margem do rio, onde refugiou-se dos seus ferozes perseguidores, conseguindo salvar-se. O cadáver de Francisca foi levado pelos índios, não se sabe para onde. A tribo de índios já domesticados, denominados Achipaias, aproveitou-se do incidente e saqueou à vontade o barracão. O senhor Agrário Cavalcante, logo que chegou à casa, pois achava-se no seringal, ficou horrorizado diante do espetáculo que testemunhou, vendo sua casa sendo roubada e sem as pessoas de confiança que ficaram em sua casa na sua ausência. No dia seguinte, Maria Morena e Vicente Gomes apareceram no barracão narrando o triste acontecimento. Os prejuízos foram um conto de réis. Os cearenses Vicente Gomes e Maria Morena foram levados para Porto de Mós, em perigo de vida, e ficaram aos cuidados do senhor Abelino Arcelino de Miranda. Dias depois, os carajás em número inferior agrediram os moradores do Ambé, onde são comerciantes os senhores Patrazana e irmãos, sendo repelidos energicamente. Desconfia-se que o cadáver da infeliz cearense de nome Francisca tenha sido devorado em lauto banquete pelos selvagens. Continuam estes índios a fazer correrias pelo Alto Xingu, chegando até o lugar Tucuruí. Segundo nos informou o comerciante daquele lugar, o senhor J.M. de Vasconcelos, chamamos a atenção do governo para aquela região que vive sobressaltada. Fecha aspas. Encerra-se assim a reportagem do jornal O Comércio do Rio de Janeiro. Observe que o barracão atacado era de Agrário Cavalcante,
que além de comerciante, explorador de todos os seringás do Xingu na época, também era diretor-geral dos índios do Xingu. O jornal da cidade de Fortaleza, de nome Cearense, em sua edição número 230, do dia 13 de outubro de 1887, noticiou o seguinte sobre agrário, abre aspas. No vapor Arapixi chegaram do Alto Xingu, na capital do Pará, os índios Tuxaua, Joaquim da tribo Peaua, chefe da aldeia Taruaruíra, João da tribo Axipaia, chefe da aldeia Ilha Grande do Iriri e um menor. Deixou de vir o índio Muratu, da tribo Juruna e chefe da aldeia Piranhaquara. Os referidos índios e companhia do respectivo diretor-geral Agrário Cavalcante foram anteontem apresentados em palácio ao senhor conselheiro Cardoso Júnior. Narra o mencionado diretor que há meses passados, às 2 horas da madrugada, os índios da maloca Ilha Grande do Iriri foram batidos pelos Carajás, índios bravios, sendo repelidos à arma de fogo. Os Carajás foram vencidos, morrendo 12, que após ao ataque se refugiaram na ilha entre folhas, donde ao romper da aurora foram expulsos e assassinados. Parte dos Carajás, ainda antes de amanhecer, conseguiram, com auxílio de uma canoa, transportar-se à margem de uma ilha, fronteira a do ataque. Dos índios da Ilha Grande do Iriri, que são mansos, só um da tribo Axipaia sofreu uma pancada, sendo socorrido pelos companheiros de sua tribo. Um episódio selvagem ocorreu por ocasião de ser espancado o Axipaia. Morto o autor do espancamento, aquele índio fumando um cigarro de tauari, soltando baforadas de fumaça sobre o lugar das contusões, ao mesmo tempo armado de cacete, correu sobre o cadáver do Carajá, dando-lhes fortes pancadas. O crânio de um dos Carajás serviu para fundo da barretina de que fazia uso um dos índios da tribo Axipaia. Fecha aspas. O rio Iriri era visto como um lugar perigoso, onde cenas de massacre ocorriam frequentemente. Todos os anos, notícias novas sobre ataque de índios no malfadado rio Iriri eram noticiadas pelos jornais, levando o Agrário Cavalcante a pedir ajuda ao senhor Cardoso Júnior ao enfrentamento contra os ataques dos índios Carajás. O índio Muratu, que a reportagem se refere, também foi citado por Henri Condrot no livro Viagem ao Xingu, de 1896. Mas na época, Muratu não morava mais no Piranhaquara, e sim na Volta Grande do Xingu, na região do Paquissamba, onde comandava uma pequena tribo com cerca de 12 índios. Até hoje, os descendentes de Muratu vivem no mesmo local e têm sua terra demarcada pelo governo federal. A terra indígena Paquissamba é formada por 5 aldeias: Afuru Seco, Lacaricá, Paquissamba, Pupecuri e a aldeia Muratu, nome dado em sua homenagem. O que você achou da história de hoje? Não podemos esquecer que quem foi atacado primeiro foram os indígenas. Afinal de contas, toda essa região era habitada por eles. Mas essa é uma outra história do Xingu. Até mais!